que você já observou o texto e fez diversas anotações, é hora de perguntar o que isso tudo significa. Vou ajudar você a entender o que o texto está dizendo, ou seja, a interpretar o texto bíblico. Segundo o livro que estamos usando como base, o Vivendo na Palavra, de Howard William Hendricks, é o momento de nos colocarmos no lugar do autor e recriarmos a experiência dele. Pensar como ele pensava, sentir como ele sentia e decidir como ele decidia. Mas, atenção, a qualidade da sua interpretação depende da qualidade da observação. É impossível entender o que o escritor quer dizer até que se note o que ele diz. Por isso, se você ainda não viu o vídeo anterior sobre observação, assista para aprender o primeiro passo do método antes de seguir adiante. O tempo e a distância entre nós e os autores bíblicos lançam barreiras entre nós e eles. Por isso, nosso entendimento pode ficar bloqueado. Por isso é tão importante a observação e o uso de alguns recursos para interpretação, como falaremos nesse vídeo. Então, se você já aprendeu a fazer a observação, vamos à interpretação. Para fazermos a interpretação do texto, primeiramente devemos saber qual gênero literário, ou seja, o tipo de literatura que o autor usou quando escreveu seu texto. Provavelmente você já identificou o gênero na observação. O importante aqui é que você deve levar em consideração esse gênero na hora de interpretar. Se você não conhece bem os gêneros bíblicos, aqui vai uma pincelada sobre os 6 principais. Exposição é um argumento ou explicação direta de uma verdade objetiva. É a apresentação de argumentos lógicos. Está muito presente nas cartas de Paulo. E para interpretar é importante ter atenção na sua estrutura e nos termos que são empregados. Narrativa e biografia são os livros que contam as histórias. A Bíblia é densamente composta por histórias, por exemplo, o livro de Gênesis, que relata a história da criação do mundo, do dilúvio, da Torre de Babel e dos patriarcas. Nesse caso, nesse tipo de livro, para interpretar, é importante entender o enredo, os personagens e a aplicação na nossa vida. Parábolas é um breve conto, um tipo de breve conto que ilustra um princípio moral, na maioria das vezes contadas por Jesus. Elas lidam com assuntos diários da vida para trazer verdades e fazer as pessoas enxergarem aspectos da vida de uma nova maneira. Poesia é escrita em versos, com rimas e ritmo. Apela para as emoções e a imaginação, expressando sentimentos mais profundos. É interessante entender as emoções que esses textos transmitem e que reações ele produz, além de procurar quem os escreveu e se é possível determinar o motivo. Provérbios e literatura de sabedoria são pequenos ensinamentos que vão direto ao assunto. São comoventes e práticos e bem preocupados com as consequências do rumo de um comportamento. O livro de Provérbios é um grande exemplo. Ele contém princípios e não promessas, importante lembrar. Profecia e literatura apocalíptica. São livros que contam de advertência e julgamento, com muitas palavras diretas do Senhor, além de falarem o que estaria para acontecer. É um gênero de interpretação bem difícil, por isso é preciso cautela para não especular. Agora que você já sabe o gênero literário do texto que você está estudando, vamos ver as 5 chaves para a interpretação. Com certeza você já ouviu diferentes interpretações para um mesmo texto. Mas, para chegar no significado do próprio texto, utilize essas 5 chaves a seguir. A primeira chave é o conteúdo. O conteúdo é a base da informação para a interpretação. A partir da observação, você já vai ter a base para entender uma passagem. Ou seja, se você já fez a observação, já tem a primeira chave para a interpretação. Quanto mais tempo você passar na observação, menos tempo você vai passar na interpretação. A Bíblia é um livro unificado. São 66 livros unidos em um só. Por isso, a segunda chave da interpretação bíblica é o contexto. Você já abriu a Bíblia em um versículo aleatório e o leu isoladamente, tirando uma conclusão como se fosse um biscoito da sorte? Pois é, a interpretação de um trecho das Escrituras fica muito limitada quando lemos isoladamente e pode até estar errada. Por isso, o contexto é extremamente importante para nos ajudar nesse entendimento.
Existem diversos tipos de contexto, então vamos ver um pouco sobre cada um deles. Contexto literário é olhar o que está em volta do que você está estudando, ou seja, olhar o parágrafo em que o versículo faz parte, a seção que o parágrafo faz parte e o livro que a seção faz parte. Contexto histórico é entender o que está acontecendo, onde se passa aquele trecho, a época em que ocorre. Tudo isso influencia no que está escrito. Contexto cultural. Junto com o anterior, a cultura influencia as formas de comunicação. Por isso é interessante olhar um pouco sobre isso. Existem materiais específicos para consultarmos os contextos, e já vamos dizer quais são. Contexto geográfico é entender a geografia das regiões citadas nos textos bíblicos. É muito interessante de se entender para ver, por exemplo, a distância entre as cidades, as rotas que eram feitas e fazer associação com a vida real. Por fim, o contexto teológico é entender o que o autor sabia sobre Deus, qual relacionamento dos leitores dele tinham com Deus e quais partes das Escrituras eles já tinham acesso. Existe uma revelação progressiva nas Escrituras, e entender em que momento se encontra a passagem ajuda a entender o seu sentido. Voltando para as chaves, a terceira chave de interpretação é a comparação. Muitas vezes vemos as escrituras serem distorcidas. Isso pode acontecer pois as pessoas não aplicam exatamente esta terceira chave. Essa chave é comparar escritura com escritura, pois o maior intérprete das escrituras são as próprias escrituras. Alguns trechos mais confusos e difíceis podem ser explicados por outros textos mais simples, e é isso que nós estamos procurando nesse ponto. Como fazer isso de uma maneira fácil? Existem recursos disponíveis, e o melhor para comparação é a concordância bíblica. Com ela dá para unir coisas que pareciam isoladas no texto, assumindo um significado maior em relação às outras. Ela nos ajuda a perseguir termos e conceitos de um livro da Bíblia como um todo. Porém, a concordância não é o único recurso para nos ajudar na interpretação. Inclusive, a nossa quarta chave é essa: consulta em recursos. Mas fique atento, essa chave só vem depois de tudo que já fizemos. Existem diversos recursos, mas gostaríamos de indicar um que pode juntar vários num só lugar, que são as Bíblias de Estudo, e vamos falar um pouco sobre elas agora. Elas dão as informações mais importantes de contexto na introdução ao livro, podem te livrar de erros e ajudar com os contextos, podendo também confirmar a sua interpretação. Algumas dessas Bíblias de Estudo possuem até um recurso anterior de concordância, além de referências cruzadas. Então, se você quiser investir numa Bíblia de Estudo, indicamos duas Bíblias, a NAA e a da Fé Reformada. Outros recursos que você também pode adquirir são o Dicionário Bíblico, o Manual Bíblico e o Atlas. Por fim, a última chave da interpretação é a conclusão, e ela é muito importante. É o momento em que você vai juntar as partes como um todo. Você lerá o texto inteiro como um todo, já tendo as informações anteriores, respondendo os porquês e para quê, de forma a contextualizar todo o seu estudo e ver o que você descobriu. Aqui vai ser muito importante você olhar novamente as conjunções, interligando todo o texto que estudou. Antes de terminar esse vídeo, eu preciso fazer um último alerta em relação à interpretação do nosso texto bíblico. A Bíblia possui textos com linguagem figurada e linguagem literal. Lembra das figuras de linguagem? São formas de falar algo que vão além do seu sentido literal. Por exemplo, Jesus chamou Herodes de raposa, os fariseus de sepulcros caiados e Tiago e João de filhos de trovão. Ele usou essas imagens para expressar algo, e nós devemos interpretar o que ele e outros textos bíblicos quiseram dizer quando utilizaram esses recursos da linguagem, não literalmente. Algumas figuras de linguagem podem ser mais fáceis do que outras de identificar. Então aqui vão algumas dicas para identificar e ficar atento no texto bíblico. Use o sentido figurado quando a passagem indicar que deve ser assim. Use quando o sentido literal for impossível ou absurdo, quando o significado literal envolver algo imoral, se a expressão for obviamente uma figura de linguagem, se uma interpretação literal contraria o contexto e o estilo do texto, ou até contraria o plano e o propósito do autor, e se o uso literal contradiz outras partes das escrituras ou uma doutrina. Seguindo esses passos, você estará pronto para aplicar o texto na sua vida. E é sobre isso que falaremos no próximo vídeo.